Pois nós tivemos na semana passada, uma informação no final da semana passada, uma informação muito legal para compartilhar, já está lá no nosso site, a gente já divulgou amplamente, mas agora vai trazer um pouco mais de detalhes sobre a certificação Planet Tree, nível ouro do Hospital Bruno Born. Porque o HBB, aqui de Lajeado, ficou numa seleta lista que conta com outros 2 hospitais brasileiros apenas. Um deles é simplesmente o Albert Einstein, lá de São Paulo. O outro é a Associação de Assistência à Criança Deficiente AACD. E agora, o Hospital Bruno Born, então, faz parte também, o primeiro hospital da região sul a contar com essa certificação. E o que representa, né? É uma metodologia de cuidado implantada há cerca de 40 anos e reconhecida mundialmente e centrada especialmente na pessoa, com o objetivo de melhorar a experiência do paciente através da implantação de processos, cuidado, de aprimoramento, de cultura organizacional e do cuidado mais humanizado e próximo. Algumas vezes a gente trouxe aqui na nossa programação, especialmente nas redes sociais, vídeos, né, com os pets, com os cachorros, indo ali no Hospital Bruno Born e o paciente se emocionando muito com eles. Os palhaços, a gente já falou em outros momentos também, fizemos matéria já sobre esse tratamento diferente, da alegria para as pessoas que estão no hospital, dentre outras ações. E por isso, quem vai falar mais sobre esse trabalho todo que vem sendo realizado e também o reconhecimento que representa para o Hospital Bruno Born é a gerente assistencial da Casa Hospitalar, a Lidiane Stolli, e também a gerente administrativa do Hospital Bruno Born, a Cleusa Marque. Em primeiro lugar, em nome de vocês, parabéns ao Hospital Bruno Born, a toda a equipe que consegue esse reconhecimento, não é pouca coisa. E também para falar um pouco do que vocês vêm desempenhando e como é que chegaram a esse nível de reconhecimento. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Realmente é uma certificação que é de muita alegria, né? Porque foram 3 anos de trabalho, onde a gente teve um período longo treinando as equipes, e quando a gente fala de equipe são todos, né? Equipe médica, equipe de colaboradores terceiros, porque no hospital a gente tem várias áreas que são terceirizadas, todos os funcionários da casa para compreender este método de trabalho. E ele é baseado no cuidado centrado na pessoa. Então, quando a gente fala em pessoa, é todas as pessoas que circulam na instituição. Então, funcionários, colaboradores terceiros, médicos, o familiar que está na instituição, o paciente, todas essas pessoas, elas têm voz ativa, trazendo sugestões, melhorias, o paciente interagindo com a equipe sobre o processo de cuidado dele. Então, é uma mudança de cultura, porque as instituições de saúde são instituições com regras muito rígidas. Então, desde a questão de não poder entrar chimarrão no hospital, de ter um horário de visita, são regras que foram criadas ao longo da história e que o Plantri ele vem para desmistificar isso, para pensar que talvez essa regra ela vai interferir no processo de cuidado daquele paciente. Se o paciente poder ter mais tempo, a família junto dele, sem ter limite desse horário, se a instituição puder compreender que o filho dele trabalha até às 22h30 e que ele só vai poder vir esse pai naquele horário e que não vai ser num horário rígido, isso vai colaborar para a melhora mais rápido daquele paciente e ele poder retornar para a sua casa mais rápido, né? Facilitando para todos, para a instituição, para o paciente e para o familiar. Bom dia. Bom dia. Imensamente grata de estar aqui. Realmente, quando a gente fala em Planet Tree, a gente fala num movimento de transformação. Né? O Planet Tree, a filosofia de trabalho, é uma metodologia que transforma e envolve. Então, um dos lemas que a gente fala sempre do Planet Tree é buscar atender necessidades, expectativas, desejos, tanto do paciente, quanto da família, quanto de todos envolvidos no cuidado. Porque o Planet Tree tem um olhar centrado na pessoa, trazendo também muito para o ambiente, né, dos funcionários. Né? Tivemos também muita transformação na nossa metodologia, né, de relacionamento
como tendo participado ativamente, né, dos Círculos da Paz, que foi um movimento trazido para dentro do hospital, em conjunto com o Plantri, né, com a intenção de promover, né, um ambiente de melhora de relacionamento. Então, quando se fala em Plantri, se fala, sim, em atender necessidades, expectativas, desejos. E dentro da filosofia Plantri, a gente fala muito em drivers, né? A metodologia americana, que é um círculo, né? Círculo em movimento. E o primeiro driver é sempre que foi o que nos moveu, né? O início de todo esse processo é promover esse engajamento. Daí, como a Lidiane trazia, né? Esse engajamento de todos envolvidos nesse cuidado centrado. Né, todos os atores, né, todos os participantes, né, médico, toda a equipe assistencial e o paciente sendo o centro da atenção. Como é que funciona essa certificação? Claro, tem todo esse trabalho que vocês têm feito, mas vão preenchendo alguns requisitos e passam isso para uma equipe avaliadora? Tem Na prática, método. Como é que funciona? Ele tem um método, né? Quando a gente fala, né, a acreditação ONA, né? Então é uma certificação. A certificação Plantri também é uma metodologia. São 5 drivers que a gente vai realizando ações que nos validam, né, esta caminhada. E quem avalia essas ações? É uma outra equipe? É uma auditoria, que nós fomos auditados inicialmente pela auditoria do Albert Einstein, que é onde tem o escritório nacional do Plantri, e depois foi uma auditoria internacional, que fomos visitados, né, em dezembro passado pela auditora internacional, né, com toda a nossa comunicação, né, com tradutores, né, que foi toda uma auditoria em inglês. Foi um grande desafio, mas estamos colhendo esses frutos agora, né? E quando a gente fala em promover um ambiente, né, engajado de transformação, a gente iniciou com conselhos. Então, a gente tem um conselho de paciente, conselho de funcionários, conselhos de cuidadores, que nos auxiliam na percepção de oportunidades de melhoria. Quando a gente fala, né, Cleusa, em dar voz ativa às pessoas, uma das formas é ter esses conselhos, que inclusive a gente está com um período no site aberto, né, tem algumas regras, tem que ter sido atendido na instituição. Um período inferior a 6 meses, isso, né? Então, está aberto para a comunidade, né? Quem tiver interesse pode se inscrever. E a gente avalia depois, faz uma seleção, se tiver muitos inscritos, que não é o normal, né? Às vezes a gente tem que fazer até convites a mais, porque como era novo ainda e não tinha essa divulgação que está tendo agora, mas está aberto para a comunidade, quem teve atendimento e quiser se inscrever vai ser bem-vindo. E essas pessoas, então, esses conselhos, a gente leva demandas, por exemplo, uma estrutura nova que está sendo construída. A gente aprova a planta junto com eles, né? Acolhe sugestões, então a gente criou uma estrutura nova e o familiar disse, olha, eu preciso trabalhar enquanto eu cuido do meu pai. Então seria interessante a gente ter uma mesa de apoio onde eu pudesse botar o computador, né? Com notebook. O note e tivesse conexão para que eu pudesse trabalhar nesse período. Então, em alguns quartos a gente já vem colocando essas mesas. Claro que de forma gradativa, né? Mas foi uma sugestão que veio do conselho. A gente vai trabalhar um folder, uma prevenção de queda dentro do hospital. A gente passa o folder primeiro no conselho para que eles leiam e se está claro para eles, porque às vezes a gente tem linguagem muito técnica e a gente acha que está claro para o outro e não está, né? Então é uma forma deles validarem toda essa parte que vai ser disponibilizada ao paciente. E da mesma forma com os funcionários. Sugestões, né? A gente teve mudança no cardápio, no nosso refeitório, por sugestão dos funcionários. Teve a sugestão de, em vez de ter uma fruta no final, para que eles pudessem levar ou comer de sobremesa ou utilizar no lanche da tarde. Então, hoje a gente disponibiliza. Então, são sugestões que vieram ao longo destes conselhos, né? E que todas as sugestões hoje, elas foram implementadas praticamente, né? E olhar de coisas que, muitas vezes, quem está dentro da instituição, ele está com um olhar cego,
para aquilo que é... Fazendo as suas atividades ali que Isso, do dia a dia mesmo. né? A gente teve uma situação que foi muito legal. A gente estava com uma situação em relação ao medicamento, atrasos, e um conselheiro disse, se a gente botar num saco de outra cor, se a gente botar num saco verde, que vai chegar e vai chamar a atenção, será que a equipe não vai ver diferente? Né? Plantamos na mesma hora, né? Funcionou super bem. Então, são dicas que eles trazem e que contribuem muito para a instituição. E a gente trabalhou muito fortemente também a conexão das estratégias com as ações. Né? O Plantri, ele é uma estratégia da organização, está previsto lá no nosso planejamento estratégico. Né? Não é apenas ações feitas, né? É a visita PET. Não, são ações estrategicamente pensadas que revertam em resultados, né? Sim, resultados de satisfação, de experiência, mas também em resultados, né, que gera a agilidade numa deshospitalização, então um tempo médio de permanência. Se tu tem o familiar envolvido, engajado naquele cuidado, né, promovendo junto a assistência e preparando ele para um pós-alta, né, isso a gente sabe que abrevia uma internação. Então, indicadores de resultados também são acompanhados, e nesse momento dessa certificação, foram indicadores onde a gente demonstrou uma evolução. Então, indicadores que promoviam, sim, a experiência e também o resultado financeiro, né? Bom, a gente está conversando aqui com a Cleusa Marques, gerente administrativa do Hospital Bruno Borne, também a Lidiane Stolli, gerente assistencial do HBB, agora até com imagens rodando na nossa live, para falar um pouco. Tentem descrever, né, como é que é esse momento, o que vocês perceberam já do sentimento das pessoas, dos familiares, o que representa receber, né, um pet ou uma criança que tem um problema de saúde, ter um carrinho elétrico ali para brincar, que a gente são cenas que realmente mexem com o nosso coração e que elas estão aparecendo na nossa live. Por favor, Lidiane e Cleusa. Na verdade, é extremamente gratificante a gente olhar todo esse trabalho que foi desenvolvido e perceber o engajamento das nossas equipes, né? Tentando fazer o diferencial. Eles compraram a ideia, né? Muitas opiniões vieram das nossas equipes e sugestões de melhoria. Então, quando a gente percebe que o paciente ele está sendo enganjado a participar do cuidado dele, e ele compreende isso, ele ele atua de forma ativa. Por exemplo, quando a equipe chega no quarto e não higieniza a mão, que isso é uma medida de prevenção de infecção, se o familiar, o paciente está enganjado, ele vai dizer, por favor, pode higienizar a tua mão, né? Isso é tu preparar o paciente para estar ativamente no cuidado dele. Existe um quadro de cuidado também que a gente utiliza, onde ele pode colocar sugestões, solicitações. A gente escuta dos... Está previsto para o dia, né? Pro ele dia. Tem um exame de imagem previsto para aquele dia, ele tem que ficar em jejum a partir de qual hora, ele tem alguma dúvida para questionar o seu médico quando ele entra. Está no quadro de cuidados. É um quadro que está à beira-leito. Por exemplo, ele consegue registrar, né? A caneta ou o familiar registra. A gente tem alguns critérios para a passagem de plantão beira-leito, mas tem um número de pacientes que recebem e a gente escuta às vezes do paciente assim, olha, eu gostaria de fazer a minha fisioterapia na janela, porque daí eu vou conseguir ter uma vista fora do ambiente hospitalar e isso vai favorecer que eu tenha mais vontade. Então, por que não fazer a fisio na janela, né? Ou eu tô já melhor, eu gostaria de fazer a minha fisioterapia no pátio. Vamos lá, que daí eu vou conseguir. E tudo certo, tem como ser feito. Sair um pouquinho das quatro paredes, a gente, né? Tem quartos com ar livre, com compartilhados, sol. Né? Quartos pelo SUS, compartilhados, 5 leitos. Né? Por vezes, uma pessoa mais de idade que está internada, mas o desejo dela é que o neto venha visitá-la. Que era isso que ela fazia em casa, cuidava desse neto e agora está hospitalizado. Então, a gente promove, né? A gente tem mesinha para piquenique, né? Com toalha para piquenique. Né? Temos um espaço, um pergolado perto da nossa área ali do refeitório. A gente tira, né? Sempre dentro da medida do possível, acompanhado pela equipe de enfermagem, né? Com o ok do médico assistente, levando esse paciente daquele quarto compartilhado para um momento onde o neto vem, né? A pessoa interage num ambiente mais agradável. Cristiano Dickel, conhecem? Sim. Diretor do Hospital Bruno Borne mandando mensagem aqui na nossa live. Time do HBB top demais.
time de excelência, parabéns a todos. Parabéns também ao Cristiano e a toda a equipe, né? Todos estão de parabéns. Claro que tem uma comissão ali que é mais voltada, Mas né? como eu comentava, né? É a estratégia do hospital, Mas né? num todo, de alguma forma, as pessoas serão impactadas, né? Além do Exatamente. diretor aí, o Cristiano Dickel, tem a Claudete Schoster, que também diz muito orgulho em fazer parte Nossa dessa enfermeira. conquista. Também está nos acompanhando aí pela live. Claudete, nossa enfermeira na sala de recuperação. Agora, se me permite comentar, ontem à tarde, a nossa enfermeira, passando num dos quartos, né? Ela adentra o quarto e o acompanhante está com o chimarrão. Né, o que mais nos representa, né? E isso também, permitir, né, que o familiar use o chimarrão, também foi uma quebra de paradigma. Não podia e agora é permitido. Agora é Desde permitido. quando? Agora, no último ano, a gente recente. reviu, mas também, assim, não é assim, chegar com a cuia. A gente organiza isso Orienta, porque, organiza, às né, vezes o paciente do lado, né? Ele não pode tomar por uma questão da doença. Então, muitas vezes a gente organiza que esse chimarrão seja no pátio, né? Então, quartos coletivos são permitidos, mas a gente tem que olhar também aquele paciente que está exposto ao leito ao lado. Porque Sempre se com for para ele cuidado. ter uma vontade, ele não puder, ele Também tomar não é o dele, legal, né? também não é legal. Então, a gente faz uma avaliação, mas é possibilitado hoje. Muitas vezes a gente leva até o paciente no pátio para conseguir tomar, né? Orienta sempre sobre o compartilhamento, porque o problema do chimarrão nos ambientes de saúde é o compartilhamento da cuia, né? Então, tem que ser exclusiva sua e do seu familiar. Então, a gente orienta desta forma, né? A gente teve, assim, histórias lindas no ambiente, né? Que marcaram a equipe, que a equipe se envolveu. A gente teve uma situação que eu me recordo muito forte, assim, que foi um chá revelação, né? Que o pai estava com câncer terminal e aí ele fez um pedido. A gente chega no quarto e diz assim, você tem um desejo pro dia de Desejo do hoje? dia, né? Que a gente estimula. E aí ele disse, eu gostaria de saber o sexo do meu filho, porque eu queria deixar, vou me emocionar, eu queria deixar ele Ele com, vai nos emocionar também. eu queria deixar ele com o nome dele já. E a mãe não está internada na instituição. Então eu tenho que organizar uma ecografia para a mãe, para que esse pai possa dar o nome ao filho. E a gente fez isso, né? Era um casal Então, super jovem. é coisas que tocam o coração, realmente. E não tem como não envolver Não. e se envolver, né? E isso, eu sou assim, só chorona. foi permitido Mas é forte. vivenciar esse momento porque ele foi instigado, né? O desejo da pessoa. Né? Por Se isso a que a gente gente não fala que a pergunta, Planitri Sim, é a é expectativa, verdade. o Talvez a pessoa desejo. ia ficar pensando, mas não ia externar E a assim, vontade. esse é algo forte, mas às vezes é algo simples. Por exemplo, um outro paciente pediu, eu sei que eu estou evoluindo a não sair do hospital. Eu queria tomar um vinho e comer um salame. Em outros momentos, aí a gente ia dizer, a sua dieta não condiz com isso. Mas aí a gente vai, discute com o médico e traz o vinho e o salame. Já teve casos que a pessoa tomou um vinho no Sim, hospital. salame. Teve- Tomou uma Heineken. Recentemente, Desculpa, uma olha Brahma. só. Uma Uma Brahma. Brahma. Né? E Dá aí, não É fazer bom essa saber para minha Não. próxima internação. tu tá sabendo? Faça seu desejo do dia. Né? Então, às vezes são coisas muito simples e fáceis de serem resolvidas e que vai contribuir para a melhora daquele paciente, né? E vocês percebem essa melhora? Não sei se tem como comprovar cientificamente, enfim. A gente percebe que existe um engajamento para eu ter alta mais rápido, né? Para mim conseguir ter essa alta mais rápido. E isso o Plantri traz, porque não é também a gente só realizar desejos, não é a fada encantada, né? É tu conseguir pegar aquele desejo e puxar a pessoa Que aquilo estimule para a ela, melhora né? dela. Que aquilo estimule ela. O que vai ser feito com essa possibilidade para te ter uma melhoria no teu resultado? Muitas vezes não vai ser a melhora como um paciente terminal, mas vai ser tu deixar uma família tranquila porque ela fez o que era possível naquele momento, né? É deixar os filhos todos virem estarem com o pai ou com a mãe no momento de partida. A gente né? está rodando agora, me parece que teve uma Uma formatura. formatura. Uma Teve. formatura. Uma formatura dentro do hospital, foi isso? Do menino, né? Ele acompanhou, a gente Olha fez uma
Foi Ele feito veio um para o nosso meet, conselho né? depois, ele participa do nosso conselho. Foi feito um meet, a formatura estava acontecendo na escola e todo mundo acompanhou. A né? filha A que foi noiva, receber né, o bênção da mãe antes de casar também, isso aqui a gente Também. divulgou na época também. Olha, Foi são, lindo, são foi ações lindo. muito legais. E daqui pra frente? Cleusa e Lidiane, agora já tem a certificação, tem que manter, como é que funciona e também novidades que podem vir. Não podemos perder, né, esse engajamento. Então, a gente tem já organizado ao longo do ano, né, dentro da nossa estratégia, manter os treinamentos com as equipes, né, trazer também temas atuais que possam estar colaborando na melhora desse resultado cada vez mais. Também áreas que a gente tem um foco, foi um foco bastante, com bastante ênfase, né, na parte da internação hospitalar. Então, agora a gente também tem o foco dos ambulatórios, né, a gente tem um ambulatório de oncologia, de neuro, cardio, dentre outros, que também, né, buscando promover ações de envolvimento, de continuidade de cuidado, como a gente fala, extramuros, né, porque às vezes o ambulatório, ele trata naquele momento, mas depois a pessoa, né, convive na sua comunidade, né, no seu município. Então, termos ações, né, que promovam essa parceria, né, além dos muros hospitalares. Então, também são ações e estratégias, né, que temos já previstas, né, agora para desenvolvimento. Muito obrigado pela presença de vocês, muitas mensagens chegando aqui também, na escuta, parabéns pelo excelente programa da Independente, Troca de Ideias, diz a Gessi Malman, a Marilete Roseli Junken. Olá, equipe e entrevistados, muito emocionante ouvir tudo isso, sou enfermeira e sei o quanto precisamos ser humanos com nossos pacientes. Não sei se é do HBB ou de outro hospital, acho que seja de outro hospital, mas ela manda aqui abração também. Obrigada. No WhatsApp também Tem no mensagens. WhatsApp, parabéns pela certificação no HBB, sou clown, faço parte do projeto E Seu Sorrir, do projeto de voluntariado Univates, onde atuamos no HBB em várias alas do hospital, levando sorrisos e leveza, também importante, né, na passagem Isso, do paciente muito pelo importantes. hospital, o Rodrigo Gatterman de Estrela. E também parabéns a toda a equipe do Hospital Bruno Borno pelo reconhecimento muito merecido. Sou integrante do Conselho dos Pacientes e Familiares e acompanho a evolução e implantação dessas melhorias. Destaco a experiência que vivemos, uma situação na família e a oportunidade dos familiares acompanhar o paciente na UTI, o quanto contribuiu para a recuperação do paciente e muitas outras mudanças que estão sendo implementadas e que fazem a diferença. Parabéns, deixa eu ver o nome. É a Mareli, eu não tinha visto que era a Mareli Vogel. Sim. A Mareli, Nossa sim, debatedora aqui do Teutônia, Contraponto, né, de Teutônia, ex-vereadora por lá, que participa integra a ativamente comitiva do conosco. governo estadual, também está mandando um recado aqui para vocês. Um E para toda a equipe do abração, HBB. obrigada. Parabéns, levem um abraço a todos. Um orgulho pra gente, né, falar aqui de HBB, para quem é de Lajeado, para quem é da região e que continue com esse projeto maravilhoso.